Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda, o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse curso nada tão básico de Os Princípios da Sedução, como fazer com que qualquer pessoa se apaixone por você. Hoje nós estamos aqui nessa aula 13, né, que eu vou ter o cuidado de separar por 13, 13.1, 13.2, se for necessário. E por que isso? Porque ela é uma aula extremamente prática, é uma aula extremamente de concreta, que vai dar a você elementos para que você possa então aplicar todos aqueles princípios, né, aquele referencial teórico que nós vimos construindo até aqui, e agora nós estamos iniciando realmente a parte tática da sedução, e isso que é importante você ter em mente. Na aula anterior, então, nós vimos aí que existem algumas estratégias da sedução e que elas devem passar por aqueles três fatores que nós vimos construindo ao longo de todo esse curso, né? Então, de uma maneira geral, assim, é importante que você se lembre, e só para deixar uma anotação aqui, eu tenho umas anotações aqui, né, que são de roteiro, né? Porque sem um roteiro a gente não consegue minimamente ter uma noção daquilo, né? Uma organização das ideias daquilo que vai ser falado. É claro que muito do que eu falo aqui com vocês é orgânico, né? É daquilo que realmente vem de primeira sem nenhuma preparação. Então vamos lá. Então, só para recapitular, é importante que você tenha assim, que são três fatores realmente que perpassam pela ideia da pessoa se apaixonar por você. Primeiro, você precisa mostrar, né, a questão da identidade sexual, você precisa mostrar um deleite com o charme do outro, né? E isso, o que que acontece? Quando nós estamos falando que você deve mostrar um primeiro fator, né? Um deleite com o charme do outro, nós estamos falando que você está percebendo literalmente a forma do outro, a forma externa do outro, né? Aquela atração externa. Naturalmente, o outro, ao perceber que você o sente charmoso ou sente sensual, isso desperta uma conotação principalmente de cunho erótico. Isso é básico, né? Aquela atração pelo corpo. Depois, você deve ser, digamos assim, ter uma resposta mais simpática possível à maneira dele se relacionar. E aqui acontece esses fenômenos, né? Porque a identidade pessoal, a persona social da pessoa, ela pode ser extrovertida ou introvertida. Então é muito importante você saber dosar isso, né? E em terceiro, é, você conseguir, isso acontece mais com o tempo, você conseguir reconhecer, digamos assim, é, é, expressar o seu reconhecimento por tudo aquilo que ele é extraordinário em potencial, ainda que ele não saiba, ou ainda que as pessoas não tenham visto, né? Não tem nada mais tentador e mais apaixonante do que você ver, do que o outro sentir que você vê nele um potencial que é guardado a sete chaves e que pouquíssimas pessoas assistem. Então, esses são as perspectivas que nós devamos ter. Nessa aula 13.1 e nessa aula 13, então, nós temos assim que uma palavra-chave, predisposição. E por que que nós estamos falando isso de predisposição? Essa palavra, porque pré vem de anterior, disposição, né? Está disposto anteriormente aos eventos. Então nós estamos dizendo de uma predisposição emocional para a sedução. E o que que acontece? Você vai ver que muitas vezes a predisposição, na verdade, à questão da sedução, à questão dos encontros, à questão da busca, ela é muito focada na identidade da forma, nos aspectos exteriores. Então, o que que eu estou falando? Eu estou falando na sua linguagem corporal, na sua comunicação concreta e expressa, né? A roupa que você veste, o tipo de mensagem que você passa, se muito decotada, pouco decotada, os batons, a maquiagem, tudo isso que você faz são aquilo que as pessoas pensam em que literalmente a sedução é baseada. E tanto é desse fato que as pessoas têm uma ideia de que quando elas não têm aquele estereótipo padrão, que são aquele estereótipo em que é mais vendido, seja do modelo, seja a modelo, ou seja até mesmo a questão do corpo físico em si, ela percebe que ela não é capaz de desenvolver, ou de que ninguém se apaixonar por ela, ou é que ela mesma não tem a capacidade de sedução. E uma das coisas que é importante, né, que
tem ali como pano de fundo para a sedução, na ação, é você ter uma confiança do seu poder. E essas informações que eu estou compartilhando com você visam exatamente dar a você a informação. Para quê? Porque essa predisposição, que é essa palavra-chave dessa aula, predisposição, ela está em todos nós constantemente ligada. Todos nós, todas as pessoas estão predispostas a se apaixonar. E por quê? Porque lembrando que como esse curso é uma perspectiva do que acontece no outro, todos nós estamos predispostos a ter e a receber estamos buscando o reconhecimento de certos fatores da nossa constituição psíquica que acontecem dentro de nós. E quais são esses fatores? O reconhecimento da nossa identidade sexual, o reconhecimento da nossa persona social e o reconhecimento do nosso ideal pessoal, que são as capacidades extraordinárias. Todos nós estamos buscando essa validação, esse reconhecimento. Isso faz com que, automaticamente, ao perceber isso, todos nós estamos predispostos a se apaixonar. Porque inconscientemente, o que eu estou falando para você é que inconscientemente esse fenômeno existe, independente da pessoa querer ou não. Então é algo que você deve ter como norte de que as pessoas estão predispostas a se apaixonar constantemente. Na verdade, elas estão ansiando para que isso aconteça e que você possa ser, digamos assim, aquela pessoa em que ela vai ter essas experiências. E aí, naturalmente, você tem que perceber que taticamente, você tem que focar nesses 3 fatores que nós vimos falando aqui. Então, e por que as pessoas acham que vai ser diferente? Porque normalmente as pessoas acham que o amor, ela acontece inteiramente em resposta a esses aspectos exteriores. As pessoas acham realmente, em regra, é capaz de que você também pense isso, de que os fatores que levam alguém a se apaixonar e amar decorrem exclusivamente dos fatores externos, ou seja, da sua forma, do seu corpo, das suas roupas que você usa. Tudo isso é o que as pessoas têm como norte. E o que passa despercebido por essa maioria das pessoas é que o outro, ele não está necessariamente, a princípio, sim, a princípio, os aspectos exteriores podem gerar uma aproximação, um interesse, despertar um interesse, então isso é importante, porém não é isso que finca as raízes e digamos assim, e mantém a relação. É provável que você conheça a pessoa e essa pessoa seja você mesmo, que você tenha uma forma de acordo com o que a sociedade hoje aponta como bela, e mesmo assim tem relacionamentos em que você experimenta e que as pessoas não se interessam por você, ou que por mais que se interessem no início, elas não conseguem manter esse relacionamento, você não consegue manter esse relacionamento. E por quê? Porque a forma exterior é só o chamariz, é só a armadilha, é só aquela faísca que precisa depois, para sustentar aquela chama, precisa de trabalho, precisa de lenha, precisa, sabe, de cuidado, de proteção das intempéries do tempo, da chuva, do vento, né? Então todo esse cuidado para manter a chama acesa é necessário, e a forma exterior é só a faísca. Então, mesmo quando alguém se interessa em avaliar suas credenciais externas, digamos assim, né? Ou seja, quando alguém se aproxima de você, né, porque ela se interessou por aquilo que ela viu, né? Existe um desejo subjetivo dentro dela pela satisfação pessoal que ela pode vir a ter com você. Essa predisposição é uma reação automática quando você toca e dá certas respostas cruciais a esses fatores que nós estamos falando. E o fato é que a maior parte desse processo acontece menos conscientemente, né? Tem um escritor que certa vez ele disse mais ou menos assim, que o amor é como uma febre, né? Ele nasce e se consome sem a menor intervenção da vontade, né? Então, veja, o que ele está querendo dizer? Que assim como quando a gente está com febre, é um acontecimento, né? Você está ali, ela nasce, se consome sem a intervenção da nossa vontade. O que é a nossa vontade? É conscientemente a nossa vontade. Nós somos arrebatados, né? Então,
E isso significa também, é claro, que ninguém se apaixona sem ter uma mínima noção do que está acontecendo, né? A pessoa sente, você sente que você está apaixonado. Agora, o interesse romântico, e essa é a sacada desse vídeo também, né? Esse finalzinho, assim, o interesse romântico de outra pessoa sempre envolve a combinação de dois fatores. Veja bem, o interesse romântico do outro por você sempre vai envolver a combinação de dois fatores. O primeiro é como a pessoa percebe você, ou seja, como a pessoa percebe naquilo que ela vê, né? Esse fator número 1. E o fator número 2 é como ela é subjetivamente afetada por você. Então veja, o interesse romântico de alguém nasce por dois fatores, pela combinação de dois fatores. O primeiro fator é como ela percebe você e o segundo fator é como ela é afetada subjetivamente por você. E é esse segundo fator, essa afetação subjetiva por você, que é aquilo que é a parte mais importante do processo de sedução. Um processo de sedução e é aquilo que constrói as raízes. Então, por mais, isso significa o quê? Veja bem, se tem o primeiro fator, que é como ela percebe você, ou seja, aquilo que ela vê, aquilo que ela está vendo no exterior, e tem o segundo fator de que como ela é afetada subjetivamente por você, isso nos leva à conclusão seguinte, que pode acontecer inicialmente que a pessoa não tenha tido, digamos assim, uma percepção externa ou a percepção externa da pessoa, ou seja, aquilo que ela está vendo, né, ela pode não ter sido tão interessante, ou seja, em outras palavras, você pode até mesmo inicialmente, em razão digamos assim, do seu biotipo ou da forma como você está, não pode ter até mesmo despertado o interesse do outro. Porém, o que costuma passar despercebido é como essa pessoa é afetada subjetivamente por você. Não é à toa, e é por esse motivo também, que você às vezes pode já ter visto casais que um deles são extremamente, digamos assim, um é mais visivelmente atraente do que o outro e ainda assim eles estão juntos, mesmo que não necessariamente perpasse por uma questão financeira, né? Então, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, deixando aqui esse vídeo número 13 e nós vamos para o vídeo, certamente aqui, o vídeo 13.1. Um abraço.